nome é Leonardo, eu sou integrante do grupo WVM e estou aqui para falar sobre o projeto que meu grupo desenvolveu nesse quinto semestre. Bom, esse projeto ele visa a construção de uma infraestrutura robusta e segura para uma aplicação distribuída, onde todos os componentes aqui, front, os dois fronts, os dois backs, o banco de dados, o Keycloak, o Kibana, o Raproxy, todos foram divididos e isolados em VMs individuais, né? Anteriormente, o nosso projeto ele rodava de modo local, somente com um front e um back-end, né? E a gente validava o login utilizando o token JWT. Então, a gente escalou essa aplicação, dividindo os componentes em várias máquinas virtuais para garantir maior escalabilidade e segurança. O objetivo principal desse projeto é garantir que cada parte da aplicação esteja isolada e segura, mas que se comunique de maneira eficiente, utilizando práticas modernas de autenticação, monitoramento e balanceamento de carga. A aplicação, inicialmente rodando em um ambiente local, ela foi migrada para um ambiente virtualizado, né, utilizando o VirtualBox. O VirtualBox ele foi escolhido para criar um ambiente controlado e isolado para cada componente da aplicação. E o sistema operacional Alpine nós utilizamos por conta do seu tamanho compacto e baixo consumo de recursos e segurança bem aprimorada. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de cada parte aqui do nosso sistema, começando pelo Raproxy, que é nosso cérebro. O Raproxy ele distribui as requisições de entrada de maneira eficiente entre diferentes instâncias do front e do back. E ele monitora as instâncias, e caso uma delas falhe, ele desvia o tráfego e passa para a instância que está saudável. Ou seja, por isso que a gente sempre utiliza mais de uma instância, tanto no front quanto no back, que caso alguma dê problema, a gente, o Raproxy consegue fazer esse balanceamento de carga e transferir para outra aplicação. Assim o sistema continua rodando, sem impactar a experiência do usuário. Além disso, com o Raproxy a gente consegue utilizar o proxy reverso. Então o Raproxy ele recebe as requisições do cliente e as redireciona para os servidores internos, ocultando a arquitetura da aplicação. Ele é configurado para rotear as requisições para as instâncias certas, tanto do front quanto do back, com base em diferentes critérios, como balanceamento por round robin, que foi o que nós usamos, ou até mesmo por requisições HTTP específicas. Além disso, utilizando o Raproxy, a gente consegue utilizar o protocolo HTTPS, né? Então a gente faz a criptografia, ou SSL, e a gente garante que todas as comunicações entre o cliente e o servidor sejam seguras. Inicialmente, antes de utilizar o Raproxy, a gente utilizava individual, ou seja, a gente tinha que validar o protocolo HTTPS no front e esse certificado também ser validado no back, né? Agora, com o Raproxy fica mais fácil porque a gente só precisa utilizar nele, né? A gente não precisa fazer, se a gente tivesse 10 front-ends, a gente não precisaria gerar 10 certificados, né? Tendo o Raproxy, esse problema já é resolvido. Além disso, o Raproxy também tem um papel de isolamento. Ele funciona como uma única porta de entrada para a internet, protegendo as máquinas internas, que são o front, o back, o banco de dados, o Keycloak, o Kibana, e ele garante que elas não sejam expostas diretamente à internet, o que aumenta significativamente a segurança, né? Então, agora vamos partir para o Keycloak. Nós implementamos ele para fornecer uma solução de autenticação centralizada, oferecendo funcionalidades como o Single Sign-On, o SSO, né? E o controle de acesso refinado. Então, nossos usuários, eles partem do Keycloak, né? Nós temos um Helm lá que nós criamos, que no meu caso seria o Wave Motors, e a partir desse Helm, a gente tem usuários que são pré-definidos com as suas roles, né? No meu caso seriam o admin e o usuário, eles são todos definidos aqui no Keycloak, para poder validar a entrada do usuário aqui no sistema. A gente também implementou o Kibana, para poder permitir a visualização de logs em tempo real, monitorando as ações dentro do sistema e ajudando a detecção de falhas ou tentativas de acesso não autorizados. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como, por mais que a interação entre o Raproxy e o Keycloak não seja direta, como vocês estão vendo aqui no fluxograma, vou explicar um pouquinho como eles trabalham entre si. O Raproxy ele atua como uma porta de entrada para o tráfego da aplicação, redirecionando todas as requisições para os serviços apropriados. Então, se chega um barra API, por exemplo, ele sabe que a requisição partiu do meu back, certo? Se chegar um barra Helm, ele sabe que a minha requisição ela partiu do Keycloak, né? Então, quando o tráfego é direcionado para os serviços de front ou back-end, o Raprox pode também redirecionar as requisições para o Keycloak para autenticação, se necessário. O Keycloak assegura que apenas usuários autenticados e com as permissões adequadas possam acessar os recursos protegidos do sistema, fornecendo autenticação e autorização de maneira centralizada e segura. Quando nós estamos desenvolvendo o back, a gente definiu o caminho do Keycloak
tanto o IP quanto o caminho, que seria o barra Helms, e o meu Wave Motors, que a gente criou, né, o nosso client, para ele ficar interligado. Então, a nossa ligação do Keycloak, ele não passa direto pelo Raprox, mas sim pelo back. Toda requisição que eu fizer, todo login que eu inseri no back, ele vai fazer a requisição para fazer a validação pelo Keycloak, certo? Então, juntos, o Raprox e o Keycloak formam uma camada de segurança robusta e escalável. E eles garantem que o tráfego seja corretamente balanceado entre os servidores e que o acesso à aplicação seja controlado de maneira eficiente e segura. Então, esse foi o nosso projeto desenvolvido nesse semestre. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.